dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Você que está fazendo o curso de consagração a Nossa Senhora, nós vamos falar hoje de Nossa Senhora como um caminho de santidade. A consagração como um caminho de santidade. Veja só, os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem, você que está me ouvindo, se você é um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não temos apenas que amá-la simplesmente. Nós não temos que ter uma devoção superficial. Temos que ter um amor teologal de Deus, de conhecimento de Deus. Um amor inflamado de caridade, de serviço. Temos que louvar a Santíssima Virgem Maria, mas nós temos que contemplar suas virtudes. Buscar imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria. Senão a nossa devoção é uma devoção falsa. Ou até, se verdadeira, pouco eficaz na nossa conversão e na conversão daqueles que estão ao nosso redor. A consagração a Nossa Senhora se faz dessa forma. É importante lembrar que o termo consagração a Nossa Senhora, esse termo é um resumo. Na verdade, nós nos consagramos a Jesus. Nos consagramos a Jesus por intermédio de Maria Santíssima, pela metodologia ensinada por São Luís Maria Griot de Montfort. Mas por que não consagrar-se diretamente a Jesus? Porque o próprio Cristo na cruz, naquele momento antes do seu último suspiro, ele, na pessoa de João, consagra a humanidade inteira à Santíssima Virgem Maria, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E aí ele entrega, consagra, entrega, reserva a humanidade inteira para com a Santíssima Virgem Maria. Aquilo que é mais íntimo seu, e João a leva para casa. Então uma entrega total de João à Santíssima Virgem. Eis aí a tua mãe. Você, eis aí Maria, a tua mãe. Totus tuus, como dizia o nosso Papa antecessor, São João Paulo II, totus tuus, ó Maria, sou todo teu e tudo que tenho vos pertence. Falaremos um pouco da consagração, da espiritualidade monfortina, para você que está fazendo o nosso curso, ter um entendimento cada vez melhor sobre o que é esta entrega, esta consagração. Veja só, na história da igreja começou a aparecer muitos devotos críticos, criticando os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria. Eram devotos críticos, cheios de, muitas vezes alfinetando, criticando aqueles que não tinham uma devoção como a sua. Muitas vezes tinham uma consagração magra, uma consagração pouco eficaz, e queria que todos fossem assim. Cheia de escrúpulos, escrupulosos, com medo de honrar a Santíssima Virgem, está desonrando a Jesus. Esse medo do amor maior à Santíssima Virgem Maria, ou até indiscretos, eram taxados de exagerados, indiscretos, piedosos. Estes que criticam são aqueles que menos amam a Santíssima Virgem Maria. Os que mais amam são aqueles que acham não, têm certeza, que ainda não se honrou e não se amou a Santíssima Virgem Maria como ela merece. Mas São Luís de Montfort, ele passava por isso também. Os jansenistas, na sua época, lá na França, distribuíam panfletos, dando advertência sobre os excessos de amor que se tinha à Santíssima Virgem lá na França, na terra de São Luís de Montfort. E hoje a gente vê quantas pessoas distribuindo panfletos, querendo inibir o amor, o zelo, o carinho que existe nas devoções populares à Santíssima Virgem Maria. Para se defenderem, os críticos, os cismáticos, os hereges, os que protestam, eles colocavam que o próprio Jesus desprezou a sua mãe, quando ele a chamava de mulher, quando ele dizia: o que é que eu tenho a ver com isso? Na verdade, essa interpretação tendenciosa da parte deles, na verdade o que acontece é o contrário. Jesus quis escondê-la, Jesus quis humilhá-la cada vez mais para que ela pudesse ser elevada, como o Senhor mesmo proclama no seu Magnífica, que o Todo-Poderoso
despediu os ricos de mãos vazias e exaltou os humildes. E agora se cumpre o magnífico, doravante, todas as gerações me proclamarão bendita e bem-aventurada, disse Maria. E é o que nós vemos hoje. Pela humildade que a Santíssima Virgem teve, foi favorecimento de Jesus que ela fosse uma alma escondida, uma alma secreta, para hoje ela ser a mulher do Apocalipse, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com a coroa de 12 estrelas. Esta é a grande mulher. Mas Mara, Jesus ele escondeu a sua mãe na terra para elevá-la no céu? Como é isso? Veja só, quando você estava falando, César, da questão do mulher, né? Essa mulher não foi um descrédito que Nosso Senhor teve para com Maria Santíssima. Pelo contrário, foi um grande elogio. Por exemplo, se você tem intimidade com seu filho e ele é médico, você não chega para ele e chama Doutor Paulo, Doutor Francisco, você chama de seu filho. Mas ao mesmo tempo, quando você chama doutor, é porque você está reconhecendo todos os talentos que ele tem. Então é da mesma forma. Nosso Senhor deve ter chamado muitas vezes mãezinha, mas quando ele diz mulher, é reconhecendo o papel que a Virgem Maria teria na humanidade, nessa história que é a nossa história. Então a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras, né, logo no primeiro momento, lá em Gênesis, mulher, a mulher que pisará na cabeça, é Maria Santíssima. Nós vamos encontrar Nossa Senhora aos pés da cruz, não desesperada, mas firme na fé. E mais uma vez Nossa Senhora chama de mulher. E em Apocalipse, como você mesmo dizia, mais uma vez ele chama de mulher. Entendamos bem, nós somos humanos e às vezes nós queremos viver nossa vida pautada no sentimentalismo. Tudo bem, nós não encontramos os evangelhos falando de Nossa Senhora e isso fez parte da minha conversão. Eu também me perguntava por que não se fala mais de Nossa Senhora. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que mesmo que não tenha se falado, e até porque foi o próprio Espírito Santo reconhecendo que a Virgem Maria era uma mulher singela, que queria ser oculta e escondida, então não permite que os evangelistas falem tanto. Mas nós temos que entender que mais forte do que ter dito palavras sobre a Virgem Maria, Nosso Senhor deu seu exemplo, Nosso Senhor deu seu testemunho, tá certo? Se Deus não quisesse a presença física de Maria próximo dele, Deus teria escolhido, criado uma outra forma de restauração do gênero humano que não fosse passando pela encarnação. Mas se ele escolhe pela encarnação, então nós vemos que ele sim valorizava Nossa Senhora. E nos outros momentos de sua história, nós não percebemos em nenhuma situação desprezo de Jesus. Quando ele tinha 12 anos, ele não desprezou Jesus porque ele já estava no templo. Quando ele vai para o céu, ascende aos céus, ele não despreza Nossa Senhora. Pelo contrário, ele chama a Virgem Maria para que estivesse com ele. Então, ter sido escondida, não ter sido tão revelada, não significa que tenha sido esquecida. Pelo contrário, levada às glórias dos céus, é a que a gente pode ver a honra. E nós temos que compreender também, não é? Que Nossa Senhora, ela, como mãe da humanidade, ela realmente teria que ser levada aos céus. Por quê? Porque se ela tivesse continuado em Jerusalém, ela poderia dar assistência àqueles que estavam próximos dela, entende isso? Mas quando ela é levada ao céu, ela recebe um corpo glorioso. E nessa glória, ela pode se manifestar a toda a humanidade. Com certeza a Virgem Maria aparece para mim, aparece para você, para todos que estão na casa. Por quê? Porque ela já tem essa condição. A teologia vai dar um exemplo de Nossa Senhora, bem interessante. Ele vai dizer que a Virgem Maria tem uma presença virtual. E você pode dizer, ó, Nossa Senhora está na internet também. Mas essa presença virtual é que vai dizer que Nossa Senhora, sendo assunta aos céus, ela pode ter força para com seus filhos. Ela pode estimular seus filhos. Ela pode cada vez mais estar presente. Mesmo que tenha sido levada em corpo, em alma para os céus, ela pode manifestar-se aqui na terra muito bem, através dos cuidados que ela exala. E uma coisa importante é que ela não foi, ela se elevou ao céu. Foi levada ela aos foi céus. levada, o Senhor poderoso é que exalta os humildes. E uma coisa assim importante, sabe, César, nós temos que ver
que nossa igreja é católica, está pautada na tradição, está pautada nas Sagradas Escrituras e no magistério. E o magistério vai defender a comunhão dos santos. E o que é essa comunhão dos santos? Aqueles que estão no céu poderem interceder por aqueles que estão na terra. Então, se os santos podem interceder por mim, por que a Virgem Maria também não pode fazer isso? Então, é uma presença belíssima. Pois é, então vocês que nos assistem, o papel de Nossa Senhora e da consagração. Falar da consagração da Nossa Senhora não é apenas necessário para salvar-se. Meu irmão, nossos irmãos evangélicos têm algo muito correto que eles falam. Aceitou Jesus, está salvo. Se você aceitou Jesus, meu irmão, você está salvo, de verdade. Aceitando de verdade, você está salvo. Mas nós não estamos falando apenas de salvação. Nós estamos falando aqui de perfeição cristã. A consagração à Nossa Senhora é uma forma de aperfeiçoamento espiritual. Ascese. Está em questão aqui não é só salvação. É ser apóstolo dos últimos tempos. Quiçá santo de altar, mas santo no coração de Deus, escrito na lista dos santos de Deus. Aqueles que viveram e se consumiram pelo Evangelho. E a consagração à Nossa Senhora nos convida e nos leva a isso. Não apenas a salvação. É um meio eficaz, curto, seguro, perfeito, de nos levar a um caminho de encontro pessoal particular com o nosso Deus. Mas, Mara, a consagração na espiritualidade de São Luís de Montfort, ela nos aproxima da Santíssima Virgem de tal forma que possa nos afastar de Deus? Nunca. O que Nossa Senhora faz em todos os seus momentos é apontar para o nosso Senhor. Entende isso? Por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, em Medjugorje, em tantos outros locais, o que ela pede não é venham a mim. Não. Ela sempre instrui aqueles seus videntes, construam uma capela, porque ela sabe que é o próprio Deus quem cura, é o próprio Deus que tem que falar aos corações. Apenas a Virgem Maria vai fazer essa mediação, vai levar todos que estão com ela a uma maior intimidade com o Senhor. Você conhece alguém que é bastante mariano? Uma pessoa que se dedica? Então, a pessoa que vai à Virgem Maria, ela leva para que tenha uma vida buscando mais uma vida sacramental, de adoração, de oração, porque a Virgem Maria vai formar isso. Sabe, César, quando você falava essa questão da salvação, não é, da perfeição, eu me lembrava dos momentos na escola. Você, eu não sei que sua idade, mas com certeza você já estudou. E os colégios colocam uma média 7. Média 7, normalmente nas escolas, é aquele que tem no seu boletim bom. Ou seja, que se você em todos os bimestres tirar média 7, você vai passar de ano, você vai ser aprovado. Então entenda assim, meu amor, que como se você tivesse a média 7 e você fosse salvo. Tudo bem? Mas você tem que entender também que você pode se esforçar e na graça de Deus, na unção do Espírito Santo, não só de tirar 7, mas de tirar 10. E se você tirar 10, você vai ser aprovadíssimo. Então essa aprovação, colocando na forma da espiritualidade, é que vilaria mais ou menos ao quê? A você ser santo. Entenda, Deus é justo, Deus é misericordioso. E a sentença dele vai ser proporcional aos seus esforços. A glória de Deus, que todos nós contemplaremos dos novos céus e novas terras, vai ter suas hierarquias também. Se você se esforça muito, você vai ter muito. Se você se esforça pouco, você vai ter mediante aquilo. Tudo bem? Mas São Luís Maria Grignon de Montfort, esse santo, né, que nós tivemos a graça de contemplarmos agora o seu dia 28 de abril, ele, nos seus escritos, ele exalava muito amor à Virgem Maria. Só que esse amor à Virgem Maria está centrado. Ela indica sempre Jesus. Por isso que ele usa uma palavra muito forte. Só Deus. Então, um dos santos mais marianos, que provavelmente se torne doutor da igreja, ele vai dizer só Deus é o caminho, só Deus salva, não é? Só Deus. Agora, esse próprio Deus que se bastava, esse próprio Deus que não precisava de ninguém, ele quis precisar da Virgem Maria, tá certo? Então, um dos grandes devotos da espiritualidade monfortina é São João Paulo II. E ele confessou, ele uma vez mandou uma carta para as famílias monfortinas, onde ele colocava que ele tinha muito medo de amar Nossa Senhora e que esse amor à Virgem Maria
pudesse ensombrecer, obscurecer o amor que ele tinha por Jesus. Ou seja, roubar o amor por Jesus. Mas o que é que ele descobre, César? Que justamente que não. Que quanto mais se descobre essa devoção, essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, mais se aproxima de Nosso Senhor. Então, em hipótese nenhuma, amar a Virgem Maria, ser consagrado pela espiritualidade monfortina, jamais vai nos afastar de Deus. Mas a virtude das virtudes é a virtude da sabedoria. A sabedoria que tanto procuro, a sabedoria do rei Davi, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que se encarna. Então, Mara, como é que São Luís Maria Grião de Montfort, na sua espiritualidade, a espiritualidade mariana, como ela vê a sabedoria? Aonde está a sabedoria na consagração a Nossa Senhora, nos devotos de Nossa Senhora? César, assim, como princípio, nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que temos que entender que o verbo sempre existiu e o verbo pairava. Lembra dessa passagem? Está lá em Gênesis. Só que o verbo, no seu infinito amor pela humanidade, na sua misericórdia, na sua compaixão, resolve se encarnar. Para quê? Para que tivesse um outro plano, mas não agora mais o plano da criação, mas o plano da salvação. Tá certo? E nesse plano da salvação, ele vai se expressar como a sabedoria. Deixa eu brincar um pouco com você. Eu não sei se seu nome é José, mas talvez me chamem de Zé. Não sei se você se chama Maria Luísa, mas as pessoas próximas de vocês normalmente vai chamar Maria Luísa de Malu, entende? Então é um apelido. O nome que mais Deus se agrada que nós os chamemos é de sabedoria. Por quê? Porque vai ser a sabedoria de Deus que vem nos resgatar. Então, São Luís Maria Grião de Montfort, além do livro Tratado da Verdadeira Devoção, também escreveu esse outro livro, A Sabedoria Eterna e Encarnada. Enquanto sabedoria sempre existiu, tá certo? Mas depois ele se encarna e passa a ser Jesus Cristo. A sabedoria se encarna. Se encarna. Deus se encarna. Deus se encarna. Então Jesus é a própria sabedoria encarnada. E essa sabedoria é que nós somos chamados. Nós não somos chamados a ter uma inteligência de esperteza, de jeitinhos, de adaptar nossa vida ao Evangelho. Você, nós somos chamados a ter a sabedoria de Deus, as virtudes de Deus, a dignidade de nosso Senhor. Você compreende isso? Então, a sabedoria, as virtudes é aquilo que você e que eu somos chamados. E você pode ter a experiência com esse nome, a sabedoria de Deus, se você buscar os livros, né, nas Sagradas Escrituras, justamente o livro da sabedoria e também o livro dos provérbios. E aí você vai ver e vai pensar assim, nossa, esse livro é uma carta de amor? Verdadeiramente, meu irmão. É uma carta de amor que Deus faz para você, que Deus faz para a humanidade. E lá ele vai se colocar como aquele amado que muitas vezes não é amado. Aquele que deveria ser amado, o amor não é amado. Mas Deus quer restaurar a sua carne, Deus quer restaurar a sua imagem cada vez mais para que nós tornemos também sabedorias. Pois é, então São Luís de Montfort, ele mergulha muito no livro da sabedoria, no livro dos provérbios, né? Ele era um grande biblista, conhecedor das Escrituras. Daí ele navegar tão facilmente nas Sagradas Escrituras. Mas, Mara, São Luís também, a espiritualidade monfortina, fala de pecado, de salvação. E nesse contexto de pecado e salvação, o que mais podemos falar da espiritualidade monfortina? Como a gente já vinha falando, César, nós somos imagem e semelhança de Deus, tá certo? Com o pecado original, minha imagem ficou danificada, ficou desgraçada. Por quê? Porque por mais situações boas que eu possa fazer, dentro de mim existe uma maldade, existe as coisinhas más em mim e em você. Então, o que é que São Luís vai dizer? O pecado é real, o pecado existe, mas Deus, no seu infinito amor, ele vai ter o ato de compaixão por nós e vai se encarnar. Então, essa encarnação, gente, não é um fato isolado, não é um momento. Nós vivemos nossa vida inteira em função justamente dessa encarnação do Senhor. Vocês entendem isso? Então, primeiro momento da história, criação. Segundo momento da história, salvação. Deus está cada vez para nos salvar e nos levar, nos libertar.
Nós temos que também entender, segundo a espiritualidade monfortina, que essa encarnação do Senhor, esse processo, não é, de entrega, de cruz, de morte e de ressurreição, tinha dois objetivos. Primeiro, Deus tinha um objetivo enquanto ao próprio Deus e Deus tinha um objetivo enquanto homem. Enquanto ao Pai Criador, nosso Senhor se encarna, padece, para que a nossa imagem fosse restaurada, para que Deus restaurasse, né, através do próprio Cristo, a sua amizade com Deus. Então, através do momento que Cristo se encarna, e essa amizade com o homem vai estar sendo restaurada, então era como se a própria sabedoria encarnada estivesse amenizando a cólera do Criador quanto nós, que caímos, que pecamos, que afligimos o coração de Deus. Entende isso? E a outra situação também é em relação ao homem. Através da encarnação, dos seus padecimentos, como já foi dito, Deus poderia proporcionar a esse homem que ele se tornasse livre de Satanás. Que Satanás não tivesse mais poder sobre os homens e que nós também pudéssemos contemplar, aí sim, agora uma eternidade feliz. Então nós temos que entender que essa espiritualidade Montfort ele vai cruzar sempre o pecado, não é? Justamente também com a salvação. O demônio existe, César? Ah, com certeza. E como São Luís falava sobre os demônios, né? Como falava. Falamos do programa da semana passada. Então é isso. Agora, a gente pode também perceber, César, na espiritualidade monfortina, né, a respeito dessa encarnação. Que lugar se tem a Virgem Maria? Ele encarnou sozinho? Ele quis precisar de Nossa Senhora? Como é que a gente pode falar mais? É um ponto importante, principalmente para nós consagrados a Nossa Senhora, que tudo começa, o projeto salvífico de Deus para nós, começa na encarnação. A encarnação do verbo que parava sobre as águas lá no Gênesis, esse verbo se faz homem em Maria. Fazer-se um Deus, 100% homem, 100% humano. A encarnação também ela vai ter uma dimensão pascal, de nascimento, morte e ressurreição. Todo o processo do Cristo homem, na sua vida pública, ele também está inserido na encarnação. Não podemos entender o encarnar só chegou e nasceu. Ele encarnou em Maria e viveu com Maria, por Maria, para Maria, com Maria. Nesta vida teve a experiência de cruz de Jesus. São Luís de Montfort ele muito fala deste segredo, o segredo da cruz. São Luís de Montfort pouco fala nos seus livros de Jesus ressuscitado. Mas não falar de ressuscitado não diminui, porque na verdade a cruz para São Luís de Montfort é o que? É o triunfo da cruz. Jesus ele não foi apenas castigado por Deus. Na verdade não foi um castigo por nós, foi um gesto de amor por nós. Jesus sofreu tanto e morreu por amor a nós. Deus entregou o seu Filho por amor a nós. O Filho encarnado em Maria morre por amor a nós. E este ponto importante é que o triunfo da cruz é o triunfo da morte, da vida sobre a morte. A morte é destruída, a morte perde para a vida. A dor perde para a alegria. Então vocês que estão cheios de problemas, cheios de cruzes, a espiritualidade da cruz nos leva a entender que destes problemas, dessas cruzes que nós sofremos e padecemos, existe a vitória maior de Jesus Cristo na cruz sobre a morte. Você será um vencedor do seu problema, um vencedor da sua cruz. Em Cristo vencerás essa dor e esta cruz e esta morte. Esse processo de encarnação da Santíssima Virgem Maria, alguns podem se perguntar por que falar tanto de Nossa Senhora. É porque Deus quis precisar da Santíssima Virgem Maria. Ele que é Deus, Ele que quis. Deus não tinha necessidade nenhuma de Nossa Senhora. Ele não tinha necessidade nenhuma de Nossa Senhora. Mas Ele julgou bom. Ele julgou que era o mais perfeito para ser humano e salvar os humanos, encarnar-se uma criatura humana. Ele quis precisar do seu sim. E isto é muito belo, né? Então,
é Deus encarnado como seu filho. Deus é Deus, né? E ele não muda. Você que está me ouvindo, repita comigo. Deus é Deus e Deus não muda. E Deus sempre quer o melhor para mim. Repita, Deus é Deus e Deus não muda. E sempre quer o melhor para mim. E também quis o melhor para ele. Então, as tribulações, as dificuldades que Deus coloca na nossa história é porque Ele quer o melhor para nós. Que nós teremos proveito desta cruz, deste mistério. E Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Então, falando um pouco mais, é nesse contexto que... E essa sabedoria? Buscar a sabedoria. Falar de Deus é falar de sabedoria, de cruz, a sabedoria da cruz, a sabedoria que está a padecer e morrer no alto da cruz. A sabedoria ressuscita. A sabedoria é o fazer-se novo. A sabedoria, se nós desejamos a sabedoria, temos que conhecer a sabedoria. Precisamos conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, por menor que seja, conhece o suficiente, precisando melhorar. Mas quem tem muita inteligência e muito conhecimento, mas não conhece a Deus, não vale nada. Primeiro precisamos, para ter sabedoria, desejá-la. São Luís de Montfort, nos seus livros, escreve muito o desejo que tem pela sabedoria. Ó sabedoria que tanto procuro, ó sabedoria onde estás. Clama, pede sabedoria para conduzir sua casa, conduzir sua família, conduzir a educação dos seus filhos. Pede sabedoria, porque se você não pedir, não encontrá-la. Segundo ponto, para adquirir a sabedoria, é uma contínua oração. Devemos sempre estar em oração, tanto nas orações ordinárias, como também transformando o nosso trabalho em oração. Uma contínua oração, uma vida de oração, uma vida eucarística, uma vida com missas, com sacramentos, com comunhões, uma vida em Deus. Uma vida de intimidade, de conversa com Deus. Então, quem quer ter sabedoria tem que procurar, tem que estar, né, em oração, tem que mortificar os seus sentidos. Quem deseja a sabedoria deve morrer para seus desejos, para suas vontades. Que nossos desejos e nossas vontades se opõem aos desejos de Deus. Não recebes as graças porque pedes mal, nós pedimos mal. Imagine se Deus tivesse dado o dinheiro todo que nós pedimos. Será que nós estávamos hoje aqui assistindo esse programa Consagra-te TV? Nós pedimos muitos bens materiais. E Deus, ele não vem para nos suprir de bens materiais, ele vem para nos dar o espiritual. A moeda de Deus é espiritual. Então nós devemos morrer para as nossas inclinações, para os nossos vícios, para nossos desvios que nos afastam de Deus. Quem quer ter sabedoria tem que pedir para morrer de suas vontades. E um outro ponto é a consagração a Nossa Senhora. O quarto ponto de adquirir a sabedoria é você unir-se numa aliança de amor com a Mãe da Sabedoria. Mãe da Sabedoria eterna e encarnada. Unindo-se assim no seu ventre a própria sabedoria. Aqueles que se consagram a Nossa Senhora, que desejam viver essa escravidão de amor, eles estão buscando a sabedoria na consagração. Da mesma forma que Jesus Cristo veio ao mundo na Santíssima Virgem Maria, ele deve reinar no mundo. E como vimos antes, Deus é Deus e Deus não muda. Se Deus quis precisar da Santíssima Virgem, ele continua querendo precisar hoje. Se ele quis reinar no ventre de Maria, sob a proteção de Maria, ele continua querendo reinar hoje em Maria e com Maria. É isso, Mara, são tantas coisas a serem ditas. A espiritualidade da cruz, na vida de Montfort. Montfort é o apóstolo da cruz, né? Montfort sempre, ele nos exorta, a gente está com o tempo já limitado, que o sofrimento é inevitável. O mistério da cruz é inevitável, mas não importa o tamanho da sua cruz, a largueza da sua cruz, a profundidade da sua cruz, as noites de sofrimento, de aridez, de noites traiçoeiras, o marido que lhe maltrata, o filho que não lhe obedece, os projetos que não se executam, o dinheiro que não dá, a doença que padece. Não importa o tamanho da sua cruz, mas a cruz é certeza de vitória.
Põe a sua cruz na frente, ao alto, não tenha medo, não tenha vergonha. Com certeza, você vai escolher o quê? Largar sua cruz? Ficar na cruz murmurando como mau ladrão? Ou como bom ladrão, pedir a misericórdia a Deus para encontrar com Ele no paraíso? Ou crucificar-se com o próprio Cristo? Estar na cruz com o próprio Cristo. Esse mistério da cruz é um mistério que só compreende quem ama. Porque Deus nos deu a cruz não por castigo, mas por amor. E esse problema que você leva hoje, esse problema que você padece hoje, neste amor à cruz que São Luís de Montfort coloca, na consagração a Nossa Senhora, transforma-se em vitória. Maria Santíssima, a consagração, adocica nossas cruzes, transforma nossas cruzes amargas, castanhas amargas, em castanhas carameladas, doces ao sabor. Então esse mistério da cruz é um ponto magnífico, né? Que é a arma dos eleitos. A cruz é aquilo que nos exorciza, que afasta Satanás do nosso caminho. São Luís ele não vê a cruz como nada negativo, né? Na verdade a cruz é a consequência desse amor de Deus para conosco. A cruz é esse caminho, essa escada que nos leva ao encontro com Deus. Não há cruz sem Cristo, não há Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Não existe consagrado sem Maria, consagrado sem Jesus e consagrado sem cruz. Então vamos precisar terminar nosso programa. Então vocês que nos assistem, entre em contato conosco no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Lá vocês podem ter informações de como entrar em contato conosco, adquirindo nosso material, nossos livros de consagração, que está na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana. É isso, Mara. Então, temos que finalizar nosso programa. Mandar um beijo para todos que nos assistem. Para Dona Terezinha Cruz Dantas, um beijo. Consagra-te.